Oi meninas, tudo bem? Vamos fazer mais uma videoaula? Hoje nós vamos fazer a bolsinha dupla, ó que bonitinha. Eu trouxe essas duas ideias para vocês, ó. Uma com dois tecidos, para você fazer a parte de dentro com um tecido e a parte de fora com o outro. Porque às vezes a gente não tem um tecido inteiro para fazer, porque como ela vai pouco tecido, às vezes a gente pode fazer um aproveitamento melhor. Ou inteirinha de um tecido só, tá? Ela tá bem bonitinha, eu gostei, sugestão da Aninha. E eu acho que é bem conveniente para agregar mais uma venda aí para o uso das máscaras, né? Que você pode colocar a máscara usada de um lado e a higienizada do outro. Para quem sai para trabalhar, em 8 horas de trabalho, precisa de 4 máscaras, né? Então daí ela vai jogando a suja de um lado e vai deixando a higienizada do outro, tá? Então fica aqui a sugestão das duas ideias de trabalhar o tecido, porque só usa 18 por 22, então às vezes aquele pedacinho de tecido que você tem lá, você consegue fazer ela, tá bem? Então agora vocês vão ver só a minha mão para eu explicar para vocês, tá? Nós vamos precisar, para fazer essa bolsinha, 4 pedaços de 18 por 22. Então, são 4 partes de 18 por 22 que vai usar para o lado de fora, tá? E precisamos de 4 partes de 18 por 22 para o forro, tá bem? Então, aqui as 4 partes para o forro, as 4 partes de fora. Para fazer essa parte aqui de fora, eu fiz naquele mesmo esquema que a gente sempre está acostumado. Eu peguei o tecido, eu risquei o 18 por 22, tomei cuidado com o sentido do tecido, ó, esse tecido tem sentido, então aqui ficou o 18 e aqui ficou o 22. Então, eu risquei o tecido, eu cortei fora do risco, um dedinho fora do risco de cada lado, eu coloquei numa manta, pode ser do tamanho do corte que eu fiz do tecido, não precisa ser maior, não pode ser menor, do tamanho que eu risquei, cortei certinho, passei bem, fiz o zigue-zague do risco pra dentro, aí depois eu cortei no risco, tá? Depois eu vou fazer uma das aulas de dicas que eu vou dar pra vocês, é exatamente como a gente pode riscar, vou fazer um risco de tamanho menor, um risco de tamanho maior, para vocês terem isso bem fixado, tá bom? Então, risca lápis, corta fora, põe na manta, passa o zigue-zague, depois corta no risco. É dessa forma que eu cheguei nesses 4 pedaços, tá? O forro já é mais simples. O forro você pode riscar e cortar no risco, tá? O forro não tem problema se você risca no lado direito ou no lado do avesso. Você vai cortar no risco. No tecido principal, você tem que riscar no direito, porque você precisa ver o risco na hora de fazer o zigue-zague e cortar, tá bem? Vamos precisar também de zíper e 2 cursores, tá bom? Então, vamos começar. A primeira parte da necessaire, vocês vão ver que é muito parecida com o que a gente já fez nas outras necessaire que a gente faz. Então, nós vamos pegar o zíper, pode ser de 25 centímetros, se você for usar um pronto, ou se for de metro, você põe aqui e corta um pouquinho maior, tá bom? Porque aqui nós temos 22, então um pouquinho maior que isso para ajudar na hora de colocar o cursor, tá? Então, ó, o trabalho que a gente faz para colocar o zíper é o seguinte, eu vou dar sempre passo a passo aqui para vocês, tá? Você vai pegar o zíper, a parte da frente do zíper, que aqui tem a canaletinha alta, você vai estar com o tecido, se ele tiver sentido, o sentido tem que estar olhando para você, tem que estar para cima. Então, você coloca o zíper frente com o tecido principal. Quando você coloca o zíper, você pode colocar de 2 maneiras. Se você se sentir mais segura, você pode colocar o zíper aqui bem niveladinho, passa um zigue-zague na beiradinha, depois você vem e coloca o forro, tá? Ou se você já tiver experiência com o zíper e for mais seguro, já tiver mais segura, você vai colocar o zíper frente com frente, da mesma forma, deixar aqui bem niveladinho, vir com o forro
e colocar o forro, ó, frente do forro com a frente do tecido, tá? Frente com frente aqui por cima, fazendo um sanduíche de zíper, tá? Então, você vai nivelar o forro com o tecido principal aqui no lado e vai também nivelar aqui em cima, tá? Pra ele ficar bem certinho. Aqui em cima tem que nivelar o forro, zíper e tecido principal. Aqui na lateral, só o forro e o tecido principal. O zíper pode sobrar, porque a gente precisa dessa sobra para colocar o cursor. Aí, a gente alfineta. Tudo certinho, bem niveladinho, para esse zíper ficar no capricho. E vamos com o nosso pé de zíper. O pé de zíper é esse daqui, ó. Vocês estão vendo? Fica ruim assim? Esse é o pé de zíper, ó. Esse é o pé de zíper. Você vai colocar, quando você estiver colocando, você vai colocar o pé de zíper no lado esquerdo, tá? Colocou o pé de zíper, vamos ligar nossa máquina. E agora a gente vai passar uma costura reta, usando a parte do meio do zíper. Deixa eu tirar para explicar. Vocês vão usar essa parte aqui como referência de pé de máquina, tá bom? Que consegue colocar um zíper tranquilamente. Então, é do lado esquerdo. Posiciona bem direitinho aqui. E vem costurando a costura reta. Agora, nós temos que rebater o zíper, tá? Eu vou dar como sugestão nessa peça aqui, a gente não rebater a parte da frente junto, nós só vamos rebater o forro. O rebatido, depois que coloca o zíper, ele é importante para que o forro não invada o zíper quando a gente tiver com a bolsinha pronta. Porque a tendência é sempre a do forro subir, até ele assentar, ele vai subindo. E ele pode estragar o zíper, ele pode rasgar, então a gente tem que segurar. Para rebater o forro, a gente vai puxar o forro, deixando o zíper aqui por cima, toda a frente dele, ó, em cima do tecido principal, e a gente puxa o forro. Vocês vão ver que agora, ó, quando eu faço isso no avesso, vai ter uma costura aqui, que é a costura que prendeu o zíper, ó. Agora eu vou puxar o forro e passar uma costura mais pertinho. Eu vou fazer isso pela frente, essa costura pela frente, para eu ver que ela tá saindo retinha, entendeu? Porque eu vou usar como referência esse limite. O correto é vocês irem na tábua, passar para ficar bem abertinha essa costura, tá bom? E dar uma distância pequena, porque se você dá uma distância de pé de máquina, pode não pegar o zíper. Então, dá uma distância menor que um pé de máquina para passar esse rebatido aqui agora, tá bem? Eu não consegui colocar a tábua aqui hoje, senão eu teria feito isso também. Então, eu vou puxar bem, como eu não tô passando, eu vou puxar bem. Vocês vão ver agora que ela ficou com duas costuras, ó. Será que dá pra ver? Ela ficou com duas costuras, que uma é do rebatido e outra é do zíper costurado, tá bem? Bom, eu levo agora isso tudo pro lado de lá. Se tivesse passadinho, estaria mais confortável de trabalhar. Levo tudo pro lado de lá e vou colocar o zíper do outro lado. Igualzinho a gente faz em outras necessaires. Então, nós vamos colocar o tecido de frente aqui pra mim. Eu vou fingir que não tem isso daqui, vou pegar o zíper, colocar de frente com o tecido principal. Só que eu tenho que nivelar todo mundo aqui na lateral, tá? E também vou nivelar aqui em cima, como a gente já sabe. Então, zíper frente com o tecido principal, niveladinho aqui do lado. Vou pegar o segundo forro e colocar aqui por cima, também como se ele estando de frente com o tecido principal. Coincidentemente, vai estar de frente também com o forro anterior, tá bem? Então, vamos nivelar aqui e vamos colocar.
Aqui nesse preto, eu não vou mostrar pra vocês, eu estou feliz. Mas vai dar certo, tá? Alfinetei e vou fazer da mesma forma. Passar uma costura reta aqui com o cursor, com o pé de máquina de zíper, tá? O pé de zíper. Prontinho. E vou fazer o rebatido da mesma forma. Vou abrir ele pra cá, colocar na máquina e fazer e rebater o zíper aqui. Tá bem? Lembrando que passar, pra ele ficar bem certinho, e tem que pegar o zíper, senão pode dar rebatido. Bom, tá aqui como se fosse uma necessaire normal. A gente fecharia pra cá e pra cá e ela estaria pronta, né? Mas agora a gente precisa grudar a outra necessaire aqui. Então, é nesse momento que a gente gruda. Como que a gente faz isso aqui agora? Eu vou puxar os dois forros de um lado só junto com um tecido principal. E vou deixar uma parte do tecido principal sozinho aqui em cima. Tá vendo, ó? Ele tá sozinho. Eu vou colocar ele aqui de frente pra mim. Vou vir com a terceira parte do tecido principal. Colocar ele frente com frente com o tecido. Toma cuidado com o sentido, tá? Então, vou colocar ele aqui frente com frente, nivelando pela parte de baixo, tá? Eu já vou nivelar aqui e nas laterais e já vou alfinetar. Que agora eu vou trabalhar com ele assim. E agora eu vou fazer algumas marcações. Cadê a fita métrica? Ó. Eu vou pegar, nessa altura aqui que tá o zíper, na parte que tá o zíper, eu vou marcar daqui pra dentro 3 centímetros. Do limite dessa parte de cima, tá? Três centímetros. Das laterais para dentro, eu vou marcar 2,5 centímetros. Vocês adoram esse meio, né? Se põe 2, fica muito justo. Se põe 3, fica muito longe. E daqui pra baixo, vocês vão marcar 5 centímetros. Agora, nós vamos pegar a régua. Eu não tinha uma régua menor, né? E vamos riscar esse retângulo. Ó, dá pra vocês visualizarem aí? Dá pra visualizar o retângulo, né? Então, ó, da parte do zíper pra cima, 3, das laterais, 2,5 e da parte de baixo pra cima, 5 centímetros. Agora, nós vamos passar uma costura nesse risco de retângulo que a gente fez, tá? Procura não começar daqui da ponta, começa do meio, tá bem? Agora, muda pro pé de máquina normal, tá? Para essa necessaire aqui, eu usei a manta R2. Ela fica um pouco mais chatinha de costurar, porque ela fica grossa, né? Nessa parte aqui da costura, essa máquina especial, ela levanta pouco o pé. E então, ela fica um pouco chatinha de costurar. Mas ela fica bem estruturadinha, fica bonitinho, que ela fica bem durinha, bem estruturadinha.
Mas se fizer com a manta R2 também dá, tá bom? Desculpa, com a manta R1 também dá. Cuidado pro forro não ir pra lá, tá? O forro tem que ficar tudo pro outro lado. Amanda, às vezes pezinho, tá lá? Entra dentro da manta. Vai no chão. Vai conseguir. Não vai. E ela ficou costurada aqui, dá pra ver? Tudo costurado, tá? Bom, agora nós vamos fechar nossa necessaire. Antes disso, vamos colocar o cursor. O cursor eu já fiz um videozinho no Instagram explicando como que coloca o cursor. Quem ainda tiver dificuldade, dá uma olhadinha lá. Se não ficou claro, se não ficou bem explicado lá pra você, me fala que eu faço outro. E mando aqui pra vocês, tá? Como o zíper tá fechado, não precisa tirar e pôr, só deixa ele aqui no meio, tá bem? E agora eu vou fechar a necessaire normalmente. Só que como eu tenho essa parte aqui de cima costurada, o que que eu vou fazer com ela? Eu vou dobrar ela pra dentro, tá? Cuidado pra não pegar o forro. Eu vou alfinetar isso daqui pra cá. Isso daqui pra cá. As laterais também. Desse lado também. Tá? Ó, ele ficou tudo pra dentro, tá vendo? Então, agora eu vou fechar ela como se fosse uma necessaire normal. Frente com frente, ó. Tecido principal, frente com frente. Forro aqui embaixo, frente com frente. Tá vendo? Eu vou colocar tudo no limite, vou alfinetar e vou fechar com uma costura de pé de máquina, tá? O zíper a gente deixa a parte da frente dele, ele entra assim na parte do tecido principal, tá? Então, eu vou passar uma costura tudo em volta agora, deixando uma abertura na parte de baixo do forro. Eu vou dar uma dica, deixa uma parte generosa pra virar descosturada, pra gente fazer o parto, porque nós temos coisa a mais aqui dentro, não é só a necessaire pra virar, né? Então, a gente deixa uma boa abertura pra ficar fácil de desvirar a peça depois, tá? Então, ó. Prontinho. Agora a gente desalfineta e nós vamos limpar a peça antes de desvirar, tá? Pra quem coloca a etiqueta, aquelas etiquetas bandeirinha, podia já ter colocado aqui, num dos lados aqui por dentro, a etiquetinha. Se esqueceu nessa hora, nós vamos ter depois outra oportunidade, tá bem? Eu não vou colocar a etiquetinha aqui, porque a minha é aquela plaquinha, né? Bom, agora você tem que desvirar isso. Lembra que a gente deixou o alfinete lá? Tem que tomar cuidado para não se machucar agora. A gente abre o cursor por aqui. Se você conseguir, tira os alfinetes, tá? Se eu não me engano, eu coloquei 4. Pronto, agora a gente Não, antes de desvirar, nós vamos fazer uma caixinha de leite aqui, tá? Ela é bem pequenininha. Então, a gente vai fazer a caixinha de leite.
A caixinha de leite vai ser de 1 centímetro. Ela é bem pequenininha aqui mesmo, tá vendo? Bem pequenininha. Então, vai ser de 1 centímetro. Você pode até fazer sem a caixinha de leite, tá? Mas eu vou ensinar vocês aqui com a caixinha de leite para já ficar algo mais explicadinho. Então, o que você vai fazer? Da costura pra dentro, você vai colocar a fita métrica e marcar 1 centímetro pra cá e 1 centímetro pra cá, tá? Ela vai ficar um quadradinho, quer ver? Ó, será que dá pra ver? Ela fica um quadradinho. E nós vamos cortar esse quadradinho com muito cuidado para não passar da medida que a gente fez, tá? Deixa eu fazer os 4 cantinhos. Então, sempre a caixinha de leite, quando a gente risca, é da costura, tá? Aí a gente corta. Cortou aqui, ó, ele ficou desse jeito aqui, tá vendo? Depois que a gente cortou, nós vamos chanfrar. A gente vai apertar aqui, ó, e esse biquinho vai aparecer a caixinha do leite. Toma cuidado para colocar costura com costura, tá? Abre bem a peça aqui, pro tecido não beliscar lá dentro. Você pode usar um alfinete, um lápis, só cuidado para não riscar o tecido lá, para que o tecido fique bem aberto aqui, senão ele dá uma beliscadinha, você tem que refazer depois, que ele não fica legal. Coloca uma costurinha de cada lado, tá? E passo uma costura de pé de máquina aqui, tá bem? Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Chanfra aqui, toma cuidado de puxar bem o tecido, coloca costura com costura aqui, tá? E passa também uma costura de pé de máquina. Aqui no forro a gente repete. Esquece de colocar costura com costura, tá bem? Pra ficar bem certinho. Se você ficar mais confortável nessa hora aqui, é legal alfinetar, tá? Fica tão pequenininho aqui. Mas alfineta pra ele ficar bem certinho, pra ele não correr, tá? Agora a gente vai puxar tudo. Nós já tiramos os alfinetes de lá. Então, agora nós vamos virar. Ó, pega a parte de trás e já coloca tudo pra passar pra frente, ó. Já ajeito o cantinho, ó, ficou certinho a costura. Bonitinho. Aqui depois a gente fecha com pontinho invisível, pode passar a costura aqui a máquina, pode fechar com cola. Eu prefiro fechar com cola, eu vou fechar depois com cola aqui, tá bem? E coloca todo mundo lá pra dentro. Aqui, como a gente só rebateu o forro, às vezes acontece, ó, puxa bem o cantinho aqui do zíper, tá? Já deixa ela bem ajeitadinha, ó. Ele dá uma rebitadinha pra dentro, mas é só passar com o ferro que ele fica, e ele fica bem bonito, tá? Fecha. A primeira parte tá pronta, não tá? Agora nós vamos fazer a segunda. Como que a gente faz essa segunda parte? A gente esquece que tem isso daqui, tá? Então, o que que você faz? Vamos colocar essa parte, como nós vamos colocar o zíper aqui em cima, puxa bem essa parte aqui que já está com o zíper pra baixo e vamos alfinetar ele aqui pra ele não subir, tá? E nós vamos trabalhar aqui como se não tivesse essa parte aqui, né? Ela vai atrapalhar um pouquinho, ela não vai ficar esquecida, mas
a gente trabalha da mesma forma. Então, ó, vou cortar o zíper aqui. E da mesma forma, zíper frente com o tecido principal. Agora, a gente pega o terceiro forro e nivela tanto em cima como aqui embaixo, tá? Eu tô gostando que essa aula teve só um corte, porque daí vocês veem que fazendo realmente a peça, a dificuldade que dá de fazer, de alfinetar, o trabalho que dá, então não é por mágica que a costura finaliza, né? É com todo esse trabalho, ainda mais essa peça aqui que nós temos sempre uma parte que fica dobrada, ela não é... Ela tem as suas chatices, sabe? Não é impossível, mas ela tem a sua chatice. A gente tem que fazer umas manobrinhas, assim, pra continuar costurando. Ó, essa parte aqui que é mais dura, ela fica querendo ir pra lá. A gente tem que ser mais forte que ela e puxar ela pra cá. Então, agora a gente ajeita aqui na máquina, ó. Segura bem. Opa, esqueci do pé de zíper. Que bonito, né, professora? Do lado esquerdo, da mesma forma como pôs o outro, tá bem? Vou tirar aqui. E a gente vem costurando o zíper. Vamos tirar o zíper, o alfinete. E da mesma forma, a gente vai rebater só o forro, tá? Puxa tudo pro lado de cá, ó, e rebate só o forro, tendo a certeza que pegou o zíper, tá? Prontinho. E agora, nós vamos colocar a última parte do tecido principal. Então, do mesmo jeito, ele tem sentido, eu vou colocar ele aqui, vou esquecer que tem tudo isso daqui, e vou colocar tecido frente com o tecido principal, e venho colocando o forro aqui. O último forro também, tá? Aqui vai ser um pouquinho mais chato ainda, porque agora tem mais um forro querendo invadir nossa praia. Ajeita bem ajeitadinho. Alfineta o máximo que puder, para ficar mais fácil de costurar. Quanto mais a gente alfineta, mais seguro fica a peça. O alfinete nunca é demais. Trabalhar sem alfinete não significa sabedoria nem experiência. É trabalhar com risco. A gente não precisa disso, né? Aí, vamos lá. Puxa todo mundo. E vamos colocar esse zíper do mesmo jeito. Costura reta, pé de zíper do lado esquerdo. Encaixa ele aqui, ele vai querer andar. Mas se segura bem. Viro e rebato só o forro também, tá? Tá aqui a outra parte. Ixi, deu um probleminha aqui. Deixa eu dar uma consertadinha aqui, porque ela deu uma beliscada. Ó, as coisas que acontecem, ó.
Deu uma beliscadinha aqui, tá vendo? Eu não tô com desmanchador aqui. Deixa eu ver se eu consigo desmanchar rapidinho pra você, tá? Não ficar com essa feia. Bom, agora nós vamos fechar essa peça. Vamos colocar o cursor. Toma cuidado para o cursor ficar do mesmo lado. Tá aqui. Tá? Fechando do mesmo lado. Se você colocou um zíper já comprado, que já vem com cursor tudo, na hora de você colocar o zíper tem que tomar cuidado para ele ficar no mesmo sentido do outro, tá? Apesar de que também se ele ficar no sentido contrário, quando você abre a bolsinha, você vira, né? Então, ele vai ficar sempre do mesmo lado. E aqui também, como essa bolsinha tem a dupla função, né? De carregar uma coisinha suja, uma coisinha limpa. Se você quiser colocar um zíper de cada jeito, também não tem problema. Porque daí você sempre vai saber que daquele cursor, ou cor de zíper, vai estar suja, e do outro lado a higienizada, se você for usar para máscara, ou para qualquer utilidade nesse sentido, entendeu? Bom, feito isso, colocamos o cursor, nós vamos fechar. Nós vamos fechar assim, igual a necessaire normal. Frente com frente tecido principal, frente com frente o forro. Mas com essa problemática dessa outra necessaire já pronta aqui, que nós vamos fazer como do outro jeito. Vamos dobrar ela tudo aqui pra dentro, tá? Vamos trazer ela inteirinha aqui pra dentro. Com alfinete, conte os alfinetes que vocês estão usando, para na hora de tirar não ficar nenhum. Deixa eu puxar esse cursor aqui pro meio. O cursor que eu puxei pro meio é da necessaire que já tá pronta, tá? Ó, ela fica bem apertadinha aqui, você vai apertando tudo, tá? E agora a gente vai colocar aqui, ó. Aqui mais do que nunca vai ter que alfinetar, para conseguir que ela fique sem barriga, sem parte costurada, tá? Ajeita os cantinhos, alfineta bastante. Vale a pena, para depois você não ficar com a peça aberta, torta. Quem tiver aqueles prendedorzinho, pode usar o prendedor. E nós vamos costurar tudo deixando uma abertura aqui. Deixa uma abertura generosa aqui no forro, porque tem que passar tudo aquilo, lembra? Vou começar aqui mais do cantinho. Vou dar um retrocesso bem forte aqui, para que na hora que a gente passar tudo, não descosture, tá? E a gente deixa uma abertura maior para também não rasgar. Você vai querer me atrapalhar. Na hora de costurar essa parte, aperta bem, que daí ele fica bem certinho. Costurar aqui só um pouquinho para deixar uma abertura boa, tá?
Ó, eu deixei aqui uma abertura para vocês terem ideia. De quase 13 centímetros. O duro é tirar tudo do alfinete. Mas vamos lá. A costura ficou bonita. E agora nós vamos fazer as caixinhas de leite da mesma forma. Nesse lado aqui, eu vou fazer a caixinha de leite de uma outra maneira para vocês também aprenderem, tá? Eu só vou pegar e vou chanfrar, tomando cuidado para colocar a costura daqui com a costura daqui. É um pouco mais difícil desse jeito. Se você quiser fazer a caixinha de leite aqui, igual fizemos do outro lado, volta o vídeo para ver a explicação, tá? Ó, que aqui, põe a mão por dentro assim pra ajeitar, porque também tem que tomar cuidado pro tecido não beliscar. Então, ó, eu tô colocando a mão lá por dentro, tô abrindo bem aqui o tecido, ó, tô pegando aqui no meu dedo, tá? E tô colocando aqui, ó, é meio que de olho isso, costura com costura, tá bem? E daí, daqui, da pontinha da costura pra cá, eu conto 1 centímetro, ó, eu vou alfinetar aqui. Vou contar 1 centímetro daqui pra dentro. Cadê o lápis? E vou marcar aqui. Tá? E vou passar costura nessa marcação que eu fiz. Apertar aqui a peça pra ela caber. Desse lado eu faço a mesma coisa. Segura com essa costura aqui. Ficou certinho. Vocês viram que eu não marquei, né? Eu não marquei, gente, porque eu fui no automático. Eu liguei um automático aqui. Que eu tenho uma distância aqui do pezinho que eu acabo obedecendo, entendeu? Mas deixa eu marcar aqui, ó, 1 centímetro. Vem costurar aqui. Dá sempre um retrocesso no começo e no fim das costuras que você fizer nos cantinhos, tá bom? Aqui também eu gosto de tirar um pouquinho o excesso, pra não ficar grosseiro. Limpo aqui também o zíper. E agora nós vamos desvirar todo mundo, tá? Cuidado com os alfinetes que vocês colocaram lá. E vamos desvirar. E vamos ajeitar aqui, ó. Puxa bem o cantinho aqui do zíper. As linhas aqui.
pronta a nossa bolsinha. Pra lá, forro. Ajeitando no ferro, ele fica bem mais fácil, tá? Tá aqui, gente. Uma fofura, não é? Então, eu espero que vocês tenham gostado, que consigam fazer. Ela tem esse pulinho do gato para você juntar uma pecinha na outra, né? Que é dessa forma que faz. Ela é bem útil, muito bonitinha, um presente, uma utilidade. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade na hora de fazer, pode me chamar no WhatsApp que eu tiro a dúvida para vocês, tá bom? Então, um beijo bem carinhoso. Ah, dá pra usar forro de bagum. Se vocês forem usar forro de bagum, usem a manta R1, tá? Que fica mais fácil. Não detona tanto a máquina de vocês, tá? Então, um beijo. Depois vocês me contam. Quero ver bastante fotos disso daqui, tá?